Graças a paz, meus amados, muito boa noite. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês de novo, trazendo mais uma aula. Na verdade, a gente vai dar continuidade à aula que nós começamos há umas 2 semanas atrás, onde demos início aqui a alguns módulos do estudo da palavra na questão do método de interpretação, ok? Que de alguns métodos de interpretação que existe aí no mundo teológico, a gente usa mais conhecido como o método alegórico ou o método literal gramatical ou histórico gramatical, como você queira chamar, né? A existência de outros métodos, mas hoje em dia os que são mais usados são esses dois métodos aí. E hoje aqui a gente está com uma novidade, né? Eu estou com uma novidade. Eu estou gravando pelo meu celular, por isso que eu estou olhando para cá, ok? Que vocês já sabem que quando eu mostro aqui, o nome aparece ao contrário. Mas eu também estou olhando para cá, porque eu também agora estou gravando pela câmera do meu notebook. Eu estou vendo que a imagem não é legal, a imagem é ruim pra caramba, né? Mas parece que pela câmera do notebook, o nome do livro aparece corretamente. Não sei se vocês vão observar aí, ó, tá vendo? Então, pelo notebook, o nome fica de maneira correta para vocês. Eu aqui saí do meio para poder aparecer. Mas já aqui, ó, na câmera do celular, vai continuar do mesmo jeito que estava, ok? Então, fazendo apenas uma pequena recapitulação do que nós falamos aqui a semana passada, nós daqui demos início mostrando quais são os perigos que você corre caso você queira se adaptar a utilizar o método alegórico para a interpretação tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a gente vê alguns perigos que esse método aí ele oferece para aqueles que querem fazer uso desse método, ok? Nós vimos lá 3 perigos gravíssimos. Nós vimos uma pequena definição, e onde o autor aqui do livro deixou bem claro que nesse método o foco principal, na verdade, é desconsiderar praticamente todo o contexto literário e o contexto histórico, o contexto político a qual o escritor, o original, ele escreveu, ok? Então, praticamente esse método é um método que desconsidera, vamos assim dizer, é um método que desconsidera totalmente a inspiração da Bíblia, vamos assim dizer. Ele desconsidera, por exemplo, a inerrância da Bíblia, porque ele não valoriza o que o próprio escritor, o exemplo, os originais chamaram de autógrafos, então ele não está nem aí. E nós vimos que há alguns perigos em se utilizar esse método, ok? Nós vimos lá, por exemplo, 3, aqui mostrou 3 grandes perigos que se ocorrem quando você quer fazer o uso desse método para interpretar as Escrituras. E principalmente quando se trata na questão de profecia, aí é que é perigoso e se torna um terreno escorregadio para você manter ali a sua base em algumas conclusões, ok? Na verdade, como nós vimos lá, o primeiro perigo, só fazendo aqui uma pequena recapitulação, ok? Primeiro perigo que a gente viu lá é que, na verdade, esse método ele não interpreta a Escritura. Vimos muito bem. Nós vimos também que o segundo perigo do uso desse método, na verdade, é que a interpretação não está na Bíblia, mas sim na mente do intérprete. Então, dependendo de como esteja, vamos assim dizer, o estado emocional do camarada, ali pode sair 1001 interpretações sem nenhuma conclusão, que na verdade é o terceiro perigo que esse método ele oferece, né? Na verdade, quem se utiliza desse método, como aqui o próprio autor aqui do livro fala, você na verdade não tem como chegar a conclusões concretas, não tem como você comprovar aquilo que você está falando, ok? Foi só apenas aqui um pequeno panoramazinho do que a gente já falou, ok? E como sempre, eu já mostrei, mas eu gosto de mostrar aqui de novo, eu estou aqui fazendo uso desse livro, ok? O Manual de Escatologia, certo? Da editora, essa aqui com o meu dedinho tal, aqui, ó, ok? Mas hoje também, como a gente vai aqui mostrar a segunda parte, nós, na aula anterior, fizemos apenas
a primeira parte desse estudo, né? E vamos concluir hoje. Eu creio que vai ser apenas 2 aulas, né? Que já teve essa agora para a gente concluir esse pequeno estudo, vamos assim dizer. Não sei se posso chamar de estudo, mas esse pequeno aqui debatezinho para a gente entender o que realmente é esse método, ok? Hoje também aqui eu vou apenas fazer um pequeno uso, ó, desse outro manual aqui também, ó, manual prático de escatologia, ok? Eu vou fazer aqui um pequeno uso também desse material aqui, apenas para corroborar, para não ficar apenas com uma visão limitada a um livro, ok? Apesar desse livro aqui ser a base do autor que escreveu esse livro aqui, entendeu? A base desse livro aqui foi tirada totalmente desse livro aqui e alguns outros, mas a gente vai ver aqui algumas coisas que ele colocou aqui que aqui não está, ok? Então, como a gente viu lá, os períodos que tem, vamos dar continuidade, né? Para você que não assistiu, está pegando agora, por exemplo, e não está por dentro do que é que eu estou falando, é só você voltar aí no meu canal do YouTube e você vai encontrar lá as primeiras aulas desse assunto que nós estamos aqui tratando, que é o método de interpretação alegórico. Eu teria tantas coisas aqui para falar, né, que no decorrer da semana, por exemplo, eu venho assistindo aulas, eu fico olhando assim a explanação de alguns camaradas que eles trazem aqui no YouTube, né, e hoje de manhã pela manhã eu estava assistindo uma exposição de 2 camaradas aqui, eu não vou citar o nome dos caras porque isso dá tanto problema, entendeu? E até antiético, né? Mas assim, para quem acompanha, assiste muito esses vídeos aí no YouTube, é um cara bem bombado, um cara bombadão, malhadão, e o outro cara bem maguinho. O assunto que eles estão falando lá é a igreja. Dá para perceber logo de cara que a posição que eles defendem é a posição pós-tribulacionista, certo? E eles estão utilizando ali uma passagem para dar base ao argumento deles lá. Eles estão utilizando uma passagem lá em Isaías 43, se eu não me engano. Eu vi rapidamente lá, eu estava tomando café e estava assistindo os caras falando lá, né? E são 2 vídeos que ele tem falando sobre esse mesmo assunto lá, né? A igreja sendo protegida no deserto, né? Eles utilizaram essa passagem também lá de Apocalipse, no capítulo 14, se não me engano, é o capítulo 12. Que uma mulher vestida de sol, de lua, coroa com 12 estrelas e tudo mais, e o inimigo queria pelejar e eles foi levada para o deserto, aquela simbologia que esse capítulo de Apocalipse mostra. Então eles estão utilizando uma passagem lá no livro de Isaías, no capítulo 43, se eu não me engano. Eu acho que é Isaías 43. E eles fazem uso também do livro de Oséias, onde diz que Oséias ali casou com aquela mulher, né? E ali fala do casamento de Cristo com a igreja. Cara, não consigo, infelizmente, vocês me perdoem. Eu não consigo entender, encaixar ali a igreja no livro de Isaías, encaixar a igreja no livro de Oséias, entendeu? Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó. Deixa eu tirar aqui rapidamente, só para mostrar aqui uma coisa. Olha só, cara. Isso aqui é um comentário do livro de Isaías que eu tenho. Isso aqui é só do livro de Isaías. Aqui é um comentário de Raymond Ortlander Jr., certo? Esse livro aqui eu tenho ele há bastante tempo já. Eu comprei ele em 2011. Tá aqui, ó. 2011, da CPAD. Ele é grossão, tá vendo? Ele é grossão. É um livro excelente. Cara, se você... Os caras que escreveram o comentário lá, eles nunca iriam... Por exemplo, esses 2 caras do vídeo aí, eles jamais iriam comprar esse livro aqui. Por quê? Primeiro, CPAD, né? Sabe que é uma linha puxada mais para o lado arminiano, dispensacionalista, né? Mas, cara, não tem não como corroborar o que eles querem dizer não, ok? Eu tenho também aqui também, eu tenho aqui vários, tem uma porrada de comentário aqui também, outros de Oséias. Mas, ou seja, por que é que eles utilizam ali o livro de Isaías e o livro de Oséias? Para manter a sua base doutrinária. Por quê? Porque justamente eles vão empregar um método alegórico no livro de Isaías ou no livro de Oséias. E é o único jeito que eles vão ter para suprimir ali a interpretação do texto e embasar as suas posições. Mas se a gente for lá vasculhar exegeticamente o texto de Isaías, não tem como você encaixar ali a igreja, entendeu?
Eu não sei como é que esses caras se esforçam para... É uma manipulação de texto tremenda, ok? Eu também confesso que em algumas passagens também, para aqueles que são adeptos, né, como eu também sou adepto do método histórico gramatical, há algumas passagens que realmente elas ficam um pouco ali que obscura e não tem como você realmente chegar a uma conclusão, porque muitos, por exemplo, muitos eruditos mesmo, eles são divididos, né? Se você pegar, por exemplo, eu tenho aqui esse comentário aqui de Isaías, ó. Eu tenho esse comentário aqui do livro de Isaías. Na CPAD também tem outro comentário do livro de Isaías, só que é um pouquinho menor do que esse. Mas o cara lá, ele já parte para uma orientação não tão distante desse cara aqui, mas é um pouco diferente. E são eruditos que estão trabalhando, então são... cara, cada cabeça tem um pensamento, ok? Mas, juntando esses pensamentos, eles não podem fugir do contexto histórico. A gente tem que se dobrar e tem que entender que dentro de cada livro ali da Bíblia ali, existe uma situação específica, existe ali a perspectiva do autor também ali ao escrever aquele livro, a situação que ele se encontrava, a perspectiva do próprio autor, como ele via aquela situação, o que levou ele a escrever aquilo ali. E o método alegórico, sabe o que é que ele faz com tudo isso aí? Pega, embrulha e joga na lata de lixo. É isso que faz o método alegórico. Uma passagem que eu acho muito interessante, eu tenho aqui que me virar para alcançar aqui uma Bíblia. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui, por exemplo. Eu sou adepto à questão de que eu não consigo encontrar, ainda que queira ser através de tipos, de figuras, de simbolismo, né? Dizer que, por exemplo, né, como alguns dizem, chegam a alegar que pronto, Israel é a igreja do Antigo Testamento. Eu não consigo entender essa situação. Para mim, a igreja é a igreja, Israel é Israel. Boa noite, a paz aí, Eduardo. Valeu, abençoado. Deus te abençoe, meu irmão. Ou seja, aí entra aquela pergunta que, na verdade, o seu sentido ali embutido por trás é uma pergunta mais que de sentido... a palavra não é perverso, né? Mas é perto disso aí, entendeu? É um sentido mais que para deixar você sem saber de que realmente lhe ajudar. E aí, Deus tem dois povos? É a igreja? É Israel? Deus tem dois povos? Não, a Bíblia diz que todo mundo, o Salmo 24 diz que todo mundo, todo o globo e as pessoas é dele. Entendeu? Agora que ele tem um particular com algumas pessoas, por exemplo. Certo? A Bíblia diz lá, se você for ler o Pentateuco, por exemplo. O próprio Pentateuco, né, tem vários versículos que diz que de entre todas as nações, Deus, por sua soberana vontade, resolveu escolher Israel. Ok? Então, porque ele escolheu Israel, então quer dizer que o Canadá não pertence a Deus, o Brasil não pertence a Deus, todos os povos pertencem a Deus. Agora, que ele tem peculiaridade com alguns, isso a Bíblia não nega. Vamos citar aqui um exemplo interessante. Por exemplo, Cristo chamou quantos apóstolos? 12. Mas quando a gente vai ler os evangelhos e os relatos, mostra claramente que em algumas situações ele chamava Pedro, Tiago e João. Aí eu lhe pergunto, e os outros 9? Ele amava a menos? Não amava a menos. Simplesmente ele tinha suas, não se dizer assim, seus motivos, suas razões para chamar os 3. Mas que deixa claro, quando você vai ler os evangelhos, que em situações apenas os 3 participavam. Em Mateus 19, se não me engano, mas eu acho que é 19, que Jesus vai ao monte e tem a transfiguração. Foram os 12 que viram a transfiguração? Não, só foi os 3. Aí a gente vai estar quebrando cabeça, querendo... Mas por quê? E vai... Pra que isso, cara? Não, eram os 3 que ele tinha e fazer o quê? Ok? Mas vamos lá, eu quero aqui ler apenas uma passagem na carta aos Efésios,
no capítulo 3. Esse texto é muito conhecido, eu sei. Isso que eu estou lendo aqui é para corroborar o meu argumento com relação a esses questionamentos que tem esse debate polêmico, né, de que Israel era a igreja do Antigo Testamento, que agora é a igreja do Novo Testamento. Então a igreja é a figura, Israel é a figura, por exemplo, Israel é o tipo e a igreja o antitipo. Será que é isso mesmo? Olha só, capítulo 3 da carta aos Efésios, eu vou destacar aqui um versículo, mas eu vou ler do primeiro em diante para a gente ficar por dentro do contexto, certo? Aqui não vai ser uma pregação da carta aos Efésios, lembrando que o nosso estudo é refutando o uso do método alegórico. Eu não estou aqui, viu, para explanar a carta aos Efésios, apenas chegou aqui nisso daqui, eu quero dar uma pinceladazinha para a gente não ficar sem falar sobre um pouco sobre o assunto, mas próximos estudos futuros a gente pode entrar nessa questão aqui sobre o povo de Israel e sobre a igreja. Deus tem dois povos? Deus tem um povo só? Como é que é? A própria carta aqui aos Efésios, no capítulo 2, diz que Deus dos dois fez um. Mas por fazer um, Israel foi jogado de lado? Só se você for um antissemita. Aí eu aconselho você a comprar os livros de Dave Hunter, que foi o maior defensor do povo de Israel. Se você crê que a igreja hoje em dia substituiu Israel e que Israel não tem mais oportunidade, então você é adepto da teologia da substituição. Eu não vou explicar o que é isso aqui agora, porque senão a gente vai misturar aqui o assunto tudo e a gente vai perder o foco. Mas vamos lá, vamos ver o que é a carta aos Efésios diz com relação se realmente a igreja estava no Antigo Testamento, ok? Ó. Por esta causa qual é a causa? Aqui a gente diria que ia explanar qual era a causa que fez com que Paulo ficasse de joelho e orasse por essa causa. Né? Aqui, com certeza, é a causa dos gentios na entrada da graça com os judeus. O contexto aqui dessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, é isso aqui, certo? Na verdade, essa carta aos Efésios, resumindo, ela é uma carta de convocação do povo gentio para a graça junto com o povo judeu. Resumindo, é isso que a carta aos Efésios é. Ok? Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de todos vocês gentios. Olha para quem Paulo está se referindo. Verso 2 do capítulo 3. Ó. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ou seja, essa dispensação que é um propósito de Deus para essa época agora, Paulo foi agraciado nessa dispensação para ser o quê? O seu mensageiro, o seu arauto, vamos assim dizer. A palavra não é nem essa, né? Mas Paulo, ele foi chamado, né, por amor dos gentios, para convocar os gentios a essa dispensação que Deus agora propôs nesse tempo agora. Ó. Pois, versículo 3 agora. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Agora a pergunta é, que mistério é esse que Paulo está aqui esclarecendo nesse capítulo 3? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está se referindo ao capítulo 2, o que ele falou lá da quebra do muro, dos dois povos, tudo mais lá. Ó. E, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele chama aqui de mistério de Cristo. Nós podemos englobar esse mistério aqui de Cristo, nós podemos englobar que foi esta revelação e que ela se revelou nessa dispensação de Deus por amor aos gentios que foi concedido agora, ok? Tem gente aqui falando comigo, daqui a pouco é que eu posso falar só, ok? Então, olha só, o verso 4 termina com uma vírgula. Então, ela dá continuidade no versículo 5. Então, olha o que Paulo vai falar agora no versículo 5 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Em outras gerações não foi dado a conhecer. Olha como é interessante essa passagem, viu? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Resumindo, o que Paulo está aqui dizendo sobre o mistério dessa dispensação da chamada dos gentios, a graça, a
comunhão com os judeus, a formação da igreja. Então, esse mistério que ele chama aqui de mistério, que foi revelado, isso ficou oculto das gerações passadas. Ou seja, muitos autores, talvez, eles escreviam sobre eventos futuros, mas eles não foi revelado a eles que aquilo ali se referia à igreja. Então não tem como você dizer que no Antigo Testamento a igreja era isso, a igreja era aquilo. Paulo está dizendo que não foi dado. Mas a gente sabe que infelizmente há essa polêmica, né? Mas a pergunta é, então quem está certo, o Paulo ou a polemização desse assunto? As argumentações vagas que tanto um lado quanto o outro lado tentam apresentar e querem que eu e você engula. E aí, como é que fica essa situação? Paulo aqui está bem claro que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então até aqui está ótimo. Efésios 3. Leia todo esse contexto que você vai ver o que é que Paulo está querendo dizer. Então, essa questão, se é dois povos, se é um povo só, Salmos 24 diz que toda a terra, toda a plenitude pertence ao Senhor. Todas as tribos, nações e línguas. Agora que ele tem peculiaridade com algumas pessoas na história, isso a Bíblia não nega, ok? Então, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Isso será apenas uma pequeno parênteses que eu abri aqui em relação dessa questão aqui, certo? Então, a gente viu lá, né, os perigos que tem você fazer uso do método alegórico para validar suas interpretações, sabendo que você, na verdade, não está interpretando, né? Você está colocando sua imaginação em prática aí, certo? Então, vamos continuar onde a gente parou. Então, eu falei na aula passada que essa aula de hoje aqui, a gente ia tocar no assunto da questão da alegoria no Novo Testamento, ok? Então, as pessoas, né, esses que são adeptos do uso do método alegórico, eles, para validarem esse método, dizer que é o método correto, né, a primeira alegação deles é de que o Novo Testamento ele faz uso de alegorias. Bom, com minhas próprias palavras, já posso dizer o seguinte, que o Novo Testamento ele faz uso de vários tipos de linguagem. Ele faz linguagens tanto de alegoria, quanto de parábolas, quanto de antitipos, né, que é a questão da tipologia, faz uso de uma simbologia enorme, principalmente no livro de Apocalipse, ok? Mas a alegoria em si, ela tem um particular. Então, isso aí é o argumento da galera. Não, o Novo Testamento faz uso, Paulo fazia uso da alegoria, ok? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, como eles mesmos aqui falam, o autor aqui diz o seguinte, ó. Em primeiro lugar, faz-se referência a Gálatas, capítulo 4, verso de 21 ao verso 31. Essa passagem ela é muito conhecida, onde Paulo ali faz ali da questão de Sara e de Agar, que um representava um, outro representava outro, aí o monte A, o monte B. Então, eles pegam essa fala de Paulo aí para validar de que o Novo Testamento ele valida o uso do método alegórico. E para refutar essa situação, a gente vai ler aqui algumas afirmações dos camaradas. Então vamos ver o seguinte aqui, ó. Em primeiro lugar, faz-se referência a Gálatas 4, de 21 a 31, em que o próprio Paulo teria usado um método alegórico. Quanto a esse suposto emprego da alegoria, aqui, ó, Farrar é o nome do camarada, Frederico Farrar, observa. Então, olha o questionamento que esse camarada vai fazer com relação a essas pessoas que utilizam esse sistema devido a Paulo ter utilizado o sistema na carta a os Gálatas, certo? Vamos lá, ó. Olha a observação que Farrar ele faz. A alegoria que de alguma forma se assemelha a de Filo. Então, isso é a questão aqui. Ele vai aqui bater na história, vai nos antecedentes lá atrás, ele vai buscar, né, na escola de Alexandria, onde Filo foi quem desenvolveu esse sistema ali, né? Mas ele ganhou peso na era Orígenes e depois com Agostinho. Mas ali, como eu falei, aí você vai voltar à aula anterior lá, né? Pra gente não perder aqui muito tempo, eu não falar muito, que parece que eu já vou com meia hora aqui falando, não sei, certo?
E aí Filo, ele faz uso desse método aí, né, com base na filosofia grega. Aí eu fiquei devendo o nome do cara que veio depois de Filo. Foi Clemente de Alexandria, ok? Eu fiquei devendo o nome, eu disse que foi Filo. Aí depois de Filo veio outro cara para poder chegar até Orígenes. Aí eu fui lá de novo, peguei o livro, fui procurar onde era que eu tinha visto isso. E aí eu encontrei, ok? Então depois de Filo, na sucessão, foi Clemente de Alexandria a fazer esse uso aí, até chegar nos punhos de Orígenes. E Orígenes, como estava bombando naquela época, era um grande teólogo, um grande pai da igreja. E aí ele deu o pontapé inicial, e aí se firmou o uso desse método na igreja, e trouxe várias complicações, ok? Então, segundo Farrar aqui, né, com base em Filo aqui, ó, ou a dos pais, né, ou as dos escolásticos, só consigo encontrar uma no Novo Testamento, que é justamente essa passagem aqui, ó, de Gálatas capítulo 4, verso 21 a 31. Então, o próprio Farrar, valeu, Eduardo, obrigado. Então, ou seja, esse Farrar aqui é um cara, um teólogo liberal, um crítico da escritura na questão. Eita caramba, estou aqui voando aqui, tá me fugindo aqui, né? Da crítica textual do Novo Testamento, certo? Esse cara aqui é um crítico, entendeu? Mas ele mesmo, sendo um crítico e avaliando, ele não consegue encontrar outro local a qual a Bíblia emprega exageradamente ou corriqueiramente o método alegórico. Essa praticamente é uma das passagens únicas que tem no Novo Testamento. Ele chegou a essa conclusão. Ela pode ter sido usada por Paulo, a explicação dele, certo? Ela pode ter sido usada por Paulo como simples argumento. E não é de maneira alguma essencial ao argumento. Não tem uma partícula de força demonstrativa. Ou seja, não existe alguma partícula que demonstre que Paulo fazia uso habitual desse método, ok? E além de tudo, deixa intocada a história real. Essa história aqui se passou lá com Abraão, ainda quando estava lá nas suas peregrinações até chegar à terra de Canaã. Aí você vai buscar no livro de Gênesis, por exemplo, é onde está lá, por exemplo, não, é onde está registrado esse fato aqui histórico, ok? Outro camarada aqui chamado George H. Gilbert, ele chega a concluir dizendo o seguinte aqui, ó, na mesma linha de raciocínio, ele diz o seguinte, ó: uma vez que Paulo explicou alegoricamente um acontecimento histórico do Antigo Testamento, parece provável que aceitassem a possibilidade de aplicar em outros lugares o princípio da alegoria. Entendeu o que ele está aqui dizendo? Por Paulo ter empregado aqui uma alegoria, só que Paulo não empregou uma alegoria. Ele está interpretando uma alegoria diferente, certo? Aí ele vai aqui, possibilitar aplicar em outros lugares, é o que ele chegou a concluir. Mas ele vai dizer o seguinte, no entanto, o fato de suas cartas não mostrarem nenhuma outra ilustração inconfundível de alegoria, mostra que ele não sentiu que fosse cabível desenvolver o sentido alegórico das Escrituras, ou, o que é mais provável, que em geral ele ficava mais satisfeito em oferecer aos seus leitores o sentido original simples do texto. Se você observar nas cartas paulinas, todas que ele escreveu, em nenhuma ele faz um uso abusivo desse método. A única passagem que você vai encontrar Paulo fazendo esse uso, mas não da maneira como os alegoristas querem empregar, é aqui na carta aos Gálatas. Eu vou aqui ler de novo aqui, ó, peguei aqui, esse rapaz aqui. Olha o que é que esse cara aqui vai dizer. Coisa interessante com relação a se o Novo Testamento valida ou sanciona o uso desse método, ok? Olha o que ele vai dizer. Ele vai aqui fazer 3 colocações. A primeira, nesse trecho de Gálatas, certo? Paulo não nega, nem invalida o sentido literal do texto, mas somente faz uma analogia entre o texto e a realidade espiritual dos participantes da aliança da lei em relação aos participantes da nova aliança,
a da graça. Então, Sara e Agar representam duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Então, Paulo utilizou essa alegoria e está interpretando de forma a fazer uma analogia entre o que? Entre a lei e a graça, que é o foco aqui da carta aos Gálatas, aqui fazendo também um panorama como a carta aos Efésios. A carta aos Gálatas aí é onde Paulo quer mostrar que a lei teve o seu princípio cumprido em Cristo. E agora a graça é o foco central das cartas de Paulo. Então ele está ali, ele vai comparar lei e graça. Aí, para comparar lei e graça, ele utiliza essa narrativa histórica do livro de Gênesis entre Agar e entre Sara. É isso que Paulo está fazendo. Ele não está utilizando aqui ou empregando um método alegórico, mas está interpretando uma alegoria para explicar entre a lei e a graça. É isso que Paulo está fazendo. Ficou mais claro agora com esse entendimento desse livro. Segundo, ele vai falar aqui o seguinte, ó. Embora Paulo seja o maior escritor do Novo Testamento e tenha abordado o tema lei versus graça diversas vezes, como também na carta aos Romanos, essa é a única vez que ele utilizou uma alegoria para explicar esse conceito. Ele está corroborando com o que esse livro aqui diz. Em todas as outras vezes que explicou a respeito desse tema, ele sempre utilizou o método literal. O que comprova que o próprio Paulo considerava o método literal melhor para interpretar as Escrituras. Isso é interessantíssimo. Olha só, o próprio Jesus, ao fazer uso, a Bíblia que Jesus utilizou para pregar para o seu povo daquela época, eram as Escrituras do Antigo Testamento, era a lei, como ele chamava, eram os profetas, era o livro dos Salmos ali, compilado da forma em rolos ali. Jesus utilizava aquele material ali, e quando Jesus utilizava uma passagem lá, ele não usava ela de forma alegórica no Novo Testamento. Ele explicava a eles, mas eles com a sua mente, principalmente os fariseus, com sua mente endurecida pela questão ali de tradições, como o próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, diz que as tradições, né, dos seus antepassados é que fazem com que eles se afastem de Deus. Então eles deturpavam a interpretação e manipulavam de acordo que viesse ficar a maneira como eles achavam que era adequado para eles. Por exemplo, quando você vai ler lá em Lucas, eu já citei essa passagem aqui outras vezes já, Lucas, no finalzinho do livro, em 24, os discípulos de Emaús. O Antigo Testamento já falava que o Messias ele iria padecer e iria ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou isso, advertiu seus apóstolos, seus discípulos, várias vezes. E ele fez de maneira literal, ele não fez de maneira alegórica. Isso aí já é uma prova suficiente para mostrar que o próprio Jesus não fazia uso de alegoria. Apesar de que em algumas, vamos assim dizer, dinâmica com seus discípulos, o seu uso corriqueiro, na verdade, era de parábolas, que é um pouco semelhante com a alegoria. Mas ele não fazia uso de alegoria, mas sim de parábolas. E ele contava aquilo ali para trazer uma realidade por trás que estava ali escondida. E interessante que a gente deve aqui frisar o seguinte, que das parábolas que Jesus ele apresentava, logo em seguida ele trazia a explicação. Isso também é outra coisa que você também deve deixar bem em mente. O que ele falava por parábola, logo em seguida ele trazia a explicação daquela parábola a qual ele falou. Teve algumas parábolas que ele falou que os seus próprios discípulos eles não entenderam, e ao chegar em casa, os próprios discípulos o chamaram e pediram que, assim, mestre, ensina-nos aquela parábola que a gente também não entendeu. E Jesus, mas nem vocês entenderam? Aí Jesus se sentava e ia explicar aquela parábola, porque tinha um sentido ali, por trás ali espiritual, que ele deveria ensinar, algumas verdades espirituais. É isso aí que Paulo está fazendo na carta aos Gálatas, ok? O terceiro aqui, para a gente encerrar com esse livro aqui pequeno. Assim, ó, o próprio Jesus nunca utilizou alegorias de textos bíblicos em seus discursos. Embora utilizasse parábolas, ele sempre as explicava para que o seu conceito espiritual ficasse bem claro. Não precisa nem aqui ler o resto que eu já expliquei aqui, já me antecipei ao tópico 3 do livro. A você que gosta de ler, eu aconselho você a comprar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro excelente, ele é baratinho, certo? Ele vai te ajudar bastante a entender algumas situações que
tem esse meio polêmico aí, ok? Então aqui fica bem claro, né? Com respeito, eu vou aqui voltar para esse livro aqui para a gente concluir esse argumento, ok? Ó. Então, olha só. Com respeito ao uso do método por outros autores do Novo Testamento, Farrar conclui o seguinte. Então, conclusão do pensamento e da argumentação de Farrar para as pessoas que são adeptas e que utilizam o método alegórico. Ele diz o seguinte: a melhor teoria judaica purificada no cristianismo toma literalmente os ensinos da velha dispensação, mas vê neles, como Paulo, a sombra e o germe de desenvolvimentos futuros. A alegoria, embora usada uma vez por Paulo, a título de ilustração passageira, olha o que ele está dizendo, é desconhecida de outros apóstolos e jamais sancionada por Cristo, igual ao que o autor daquele outro livro ali fala. Olha aqui, vamos usar outro exemplo interessante. Vamos ver Pedro. Olha que passagem conhecidíssima que vocês conhecem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A descida do... O que foi que teve ali no Pentecostes? A descida do Espírito Santo, não é verdade? Aonde é que a gente encontra essa passagem aí? No livro de Joel. É ou não é no livro de Joel? Quem foi que pregou no livro de Joel lá no dia de Pentecostes? Pedro. Eu lhe pergunto, Pedro pegou aquela passagem de Joel e interpretou alegoricamente ou foi literalmente? Me responda você. Como foi que Pedro utilizou essa passagem? Foi alegórica ou foi literalmente? Em certa parte, ele pegou uma parte ali e a interpretou literalmente. Quando começaram a acusar aquelas pessoas de que estavam embriagadas, aí Pedro, está se cumprindo o que foi dito pelos... E no final dos tempos, né? Então, isso que vocês estão vendo é o que está escrito. Essa foi a explicação de Pedro. Pedro não alegorizou em momento algum a descida do Espírito Santo, como estava profetizado lá pelo profeta Joel. Então, isso aí, meu irmão, fica claro demais. Não tem como você fazer método, pegar uma passagem e alegorizar para validar as suas interpretações. Isso aí, irmão, é você ser desleal à Escritura. É o que esse comentarista aqui, a argumentação aqui de Farrar, e que eu também quero aqui deixar bem claro aqui para vocês, ok? Essa foi a primeira situação. Para terminar essa situação, eu vou aqui ler o que o autor do livro vai dizer o seguinte aqui, ó. Devemos observar cuidadosamente que em Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31, Paulo não está usando o método alegórico de interpretação do Antigo Testamento. Mas ele está fazendo o que então? Mas está explicando uma alegoria. Paulo não está utilizando o método, mas sim interpretando uma alegoria já existente. Ele não está empregando alegoria, ele está interpretando uma alegoria já existente. As Escrituras estão repletas de alegorias, sejam de tipos, sejam de símbolos, ou sejam de parábolas. Esses são meios aceitos e legítimos de comunicar o pensamento. Ok? Olha, o uso de alegorias, entretanto, não é justificativa para o uso do método alegórico de interpretação. Qual é a conclusão desse primeiro parágrafo? Conclui-se aqui o uso do Antigo Testamento em Gálatas seria um exemplo de alegoria e não justificaria a aplicação universal do método alegórico a toda a Escritura. Ele deixou claro aqui, o autor do livro, ok? Então, os alegoristas, para utilizarem e usufruírem desse método, qual é a argumentação dos caras? O Novo Testamento faz uso da alegoria. Então, esse é o primeiro tópico que eles utilizam para utilizar esse método, ok? Qual é o segundo? Só vai ser 12, esse primeiro e o segundo, certo? Para ficar muito grande. Já vai, eu acho que com uns 40 minutos já. Então vamos lá. Qual é o segundo argumento que os alegoristas utilizam para se manterem nessa posição? O segundo argumento para justificar o método alegórico é o quê? É o uso que o Novo Testamento faz de tipos. Olha que misturada que os caras fazem. Então, porque no Novo Testamento tem ali algumas figuras de tipos, então eles utilizam esse argumento para validar o uso
do método alegórico. A gente tem que aprender uma coisa, viu? Voltando aqui um pouquinho. Eu não sou perito nisso que eu estou aqui falando, ok? Eu apenas estudo, procuro pesquisar, faço algumas pesquisas. É claro que em alguns momentos da minha pesquisa eu posso ser falho, que eu não sou 100% correto, ok? Mas, pelo menos, algumas conclusões que eu chego é essas que eu estou aqui passando para vocês. Posso estar chegando a uma conclusão errada? Claro que sim. Do mesmo jeito, você que talvez queira fazer um comentário dizendo, não, irmão, mas está assim, assim, assim. Se você também se meter, assim, tiver a coragem como eu para fazer um vídeo desse, com certeza eu também vou encontrar pontos negativos e pontos falhos nas suas argumentações. Por isso que isso são o quê? Debates intermináveis. Mas é gostoso de se fazer. Pelo menos em algum momento aqui, em algum momento ali, pode ser que a gente dê o braço a torcer de, poxa, realmente eu estava insistindo aqui, mas alguma coisa está me dizendo que realmente esse caminho aqui parece ser um caminho mais seguro, mais firme de se caminhar. E a gente está suscetíveis a mudanças o tempo todo, ok? Então, voltando, o segundo argumento aqui dessa galera, desse pessoal, é que eles alegam que o Novo Testamento faz uso de tipos. Bom, gente, tipo é diferente de alegoria, ok? Olha aqui o que é que o autor do livro aqui vai dizer. E aqui ele vai citar de novo aquele camarada Oswald Wallace. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó, mas antes ainda, a argumentação é o seguinte. Sabe-se que o Novo Testamento faz uma aplicação tipológica do Antigo. Ok? Então, o Novo Testamento ele é o antitipo. O tipo é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é o antitipo. Um exemplo aqui, para você entender. O Antigo Testamento, lá em Gênesis, fala de um sacerdote. Ali no tempo de Abraão. É Melquisedeque. Pronto, Melquisedeque, ele é um tipo. No Novo Testamento, quem é o antitipo de Melquisedeque? Cristo. Você vai ler lá a carta, o livro dos Hebreus, e o próprio autor dos Hebreus. Ele é um livro que mata essa charada de uma vez por todas. O próprio livro de Hebreus, ele vai dizer que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que tinha lá, eram como sombras, não a sua realidade final. E a sombra, ela aponta para uma realidade maior, que é a figura, vamos assim dizer, a figura física. Então é diferente, tipo e alegoria, pelo amor de Deus, cara, né? Eu sei que até você que está estudando, você até é um cara muito mais experimentado do que eu, e sabe que há uma diferença entre uma alegoria e um tipo, cara. Eu vou ler aqui o que o autor aqui vai continuar dizendo, certo? Com base nisso, argumenta-se que o Novo Testamento emprega um método alegórico de interpretação, afirmando-se que a interpretação e o uso de tipos constitui o método alegórico de interpretação. É um milkshake só aqui, a misturada. Aí, olha só aqui, ele aqui agora vai citar um argumento de Oswald Wallace, que é um dos propagadores do método alegórico, certo? Amilenista, pós-tribulacionista. Ele aqui vai fazer aqui uma acusação com relação a aqueles que fazem uso do método literal. E ele aqui vai fazer aqui uma colocação que merece uma explicação, mas que eu não tenho tempo para explicar agora detalhadamente a diferença entre um e o outro, porque o tempo já está passando, a filmagem está ficando muito grande e ela fica chata, né? Às vezes tem gente que quando vê um vídeo no YouTube de 40 minutos, aí é muito tempo, eu não vou assistir, ok? Mas olha aqui o argumento de Oswald Wallace. Ele contra-argumentando, né, o sistema literal. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Embora os dispensacionalistas sejam literalistas extremados, é aqui onde ele está o equívoco dele, certo? Oswald Wallace está aqui equivocado. Os dispensacionalistas não são literalistas extremados. Olha que coisa interessante. Há uma diferença entre uma interpretação literal e uma interpretação literalista. Há uma diferença, ok? Há uma diferença. E isso aqui eu não tenho tempo para explicar aqui agora, ok? Há uma diferença, mas você guarde bem isso aí. Há uma diferença de interpretação literal
e literalista. Eu vou aqui dar uma dica de vídeo para você assistir. Interessante que eu vou indicar, sabe o quê? Um calvinista para você assistir. O reverendo Augustus Nicodemos. Tem um vídeo dele no YouTube que se chama A Verdadeira Interpretação. E lá ele faz uma explicação muito clara e muito simples do que é literal e o que é literalista, certo? Então assista lá. Eu não vou ter tempo aqui para explicar a diferença de um outro, certo? Senão o vídeo vai ficar grande. Mas assista esse vídeo lá, eu recomendo. E é um calvinista. E ele está o tempo todo nesse vídeo combatendo o método alegórico. Complicado, né? Mas vamos voltar para cá. Olha o que aqui Oswald Wallace vai dizer, ó. Embora os dispensacionalistas sejam literalistas extremados, ó, são também incoerentes. Ele diz que nós somos incoerentes. E eles não são incoerentes. No método alegórico, fantasia pura, imaginação e não é incoerência, não conseguem chegar a uma conclusão plausível e nós é que somos incoerentes. Olha só. São literalistas, ó, ao interpretar uma profecia. Então quer dizer que uma profecia só pode ser interpretada de modo alegórico. Eu mostrei aqui, eu citei algumas profecias, o próprio Jesus falando dele si próprio, e ele não alegorizou para os discípulos de Emaús. Ele falou ali literalmente. E aí? Vamos lá. Mas eu sei o porquê deles fazerem essa acusação de nós pegarmos uma profecia e interpretarmos literalmente, ok? Aí eles utilizam o seguinte: então se tem que ser literal, então tem que ser literal de Gênesis a Apocalipse, qualquer passagem. Não é dessa maneira que funciona. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Eles forçam, então já que a gente utiliza o método literal, então quer dizer que nós somos obrigados, certo? A argumentação deles é essa, que nós somos obrigados, por exemplo, a Apocalipse capítulo 13, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Então se o método correto não é o meu método, então se o método correto é o literalista, então nós temos que interpretar que literalmente vai surgir uma besta do mar. Uma besta, o que é? A mulher do cavalo é uma besta mesmo. Então porque eu sou literal, então quer dizer que ali tem que ser literal, já que eu sou, então tem que ser tudo. É muita hipocrisia, meu irmão. Vou nem falar aqui besteira, ok? Então vamos lá. Isso aqui é o que Oswald Wallace está dizendo, né? Que nós somos incoerentes, extremados, né? E eles são o quê? Os alegoristas xiitas, não é isso? Olha só, eu vou ler de novo aqui, ó. São literalistas ao interpretar a profecia. Vamos lá. Na interpretação da história, está dizendo, todavia, ó, levam o princípio de tipificação a um extremo, ó, que raramente foi alcançado sequer pelo mais ardente alegorista. Ou seja, em outras palavras, está dizendo que na interpretação literal da história, em certas passagens na história, nós interpretamos de forma literal, que chegou ao ponto dela ficar tão fora da realidade como os próprios alegoristas a interpretam. Olha que coisa absurda que esse cara está falando. Porque se quem leva a interpretação para o imaginário é o método alegórico, e aí sim. Mas aí ele diz que os literalistas, eles, em algumas passagens, se tomar de forma literal, elas chegam a um absurdo ainda tão pior de conclusão, que é pior do que os alegoristas. A afirmação que esse cara faz, ele mesmo em si próprio está se contradizendo e está sendo incoerente. Aí vamos lá. Aí, em resposta a essa acusação que Oswald Wallace faz, olha o que o autor aqui do livro vai dizer. Em resposta à acusação de que interpretar tipos é utilizar o método alegórico, aqui já está errado. Devemos enfatizar que a interpretação de tipos não é a mesma coisa que a interpretação alegórica. Há uma diferença, há uma barreira enorme entre a alegoria e a tipologia. É a figura de tipos e antitipos, como eu expliquei aqui, a questão de Melquisedeque, a questão de Cristo no Novo Testamento, ok? Olha só, ó. Ele vai dizer o seguinte aqui, o autor do livro. A eficácia do tipo depende da interpretação literal
do antecedente literal. Parece que complicou mais, não foi? Mas eu vou ler aqui e você vai entender. E eu vou explicar direitinho. Sei lá. O que ele quer dizer é o seguinte, ó, para comunicar uma verdade no campo espiritual, então tem o campo terreno aqui e tem o campo espiritual. É uma esfera superior à outra. O que ele quer dizer aqui no tipo é o seguinte, então para que se você chegue ao entendimento de uma verdade que está trafegando no sentido espiritual, em vamos dizer assim, uma ala superior, que a nossa mente ainda não entende, não está familiarizada, ele faz uso de uma figura terrena para que você possa entender o que é o campo espiritual. Então isso aí ele faz uso de um tipo, entendeu? É isso que ele quer aqui dizer. Eu vou aqui ler para você entender. Para comunicar uma verdade no campo espiritual com a qual não estamos familiarizados, é preciso haver instrução em um campo que conhecemos, e de modo que, por meio da transferência de algo literalmente verdadeiro neste campo, possamos aprender o que é verdadeiro no campo anterior. Então, para que eu possa entender o que é uma verdade no campo espiritual, né, primeiro eu tenho que entender o que essa verdade ela foi ensinada no campo, vamos assim dizer, no campo terreno aqui. É isso que ele quer dizer. E isso não é uma alegoria. Isso não é uma alegoria, de forma alguma. Eu vou continuar aqui lendo para você ver como é que ele vai concluir. Ó, é necessário haver um paralelismo literal entre o tipo e o antitipo, para que o tipo tenha algum valor. A alegoria não faz isso de forma alguma. Ok? Ó. Quem alegoriza o tipo, olha aqui a diferença que ele vai fazer aqui agora. Quem alegoriza o tipo jamais chegará à verdadeira interpretação. A única maneira de discernir o significado do tipo é pela transferência de ideias literais do campo natural para o campo espiritual. Então a gente vai resumir aqui o nosso estudo de hoje com Schaeffer, certo? Nessa questão aqui, olha como é que Schaeffer vai concluir entre a separação, né, de metáforas, de símbolos, de alegorias, de parábolas, entre você saber interpretar cada uma dentro do seu próprio campo literal. Entendeu agora o que é literal e o que é um literalista? Um literal é o seguinte, eu vou pegar uma passagem e eu tenho conhecimento, por exemplo, que essa passagem ali, ela foi escrita de forma figurada. Então, literalmente, aquilo ali é uma forma figurada. Ok? Deu para entender? E já os literalistas, eles querem pegar aquilo ali e realmente traduzir que literalmente aquilo ali é aquilo ali mesmo. Já um intérprete literal, ele vai pegar uma passagem que é feita com base em metáforas e ele vai ler literalmente a metáfora como uma metáfora, ok? Parece que complicou um pouquinho mais, mas você vai entender se você assistir aquele vídeo lá que eu falei, né? Já está aqui, eu acho que quase com 1 hora, não vou me deter aqui explicando isso não, ok? Se você caso fizer algum comentário pedindo informações sobre isso aí, eu vou te recomendar e passo o link para você e você vai lá e tira suas dúvidas, ok? Então vamos lá, olha como é que Schaeffer vai concluir essa questão, né, dos perigos que você pode correr, né, a querer utilizar a questão do método alegórico. Ele vai aqui dizer o seguinte, olha. No estudo de alegorias de várias espécies, ou seja, parábolas, tipos e símbolos, o intérprete ele precisa ser cuidadoso para não tratar declarações claras, olha o que ele vai dizer aqui, das escrituras, segundo o que se exigem da linguagem características das expressões figuradas. Entendeu o que foi que ele foi dizer aqui? Ou seja, uma verdade aqui já expressa merece ser repetida nesta altura. Há toda a diferença do mundo entre interpretar uma alegoria das escrituras de um lado e alegorizar uma passagem literal de outra. Ele está aqui se reportando a quê? A passagem que os alegoristas pegaram de Gálatas capítulo 4, verso 21 a 31. Ou seja, há um perigo aqui enorme e uma diferença gigantesca entre você pegar um fato que foi claramente ali histórico e ele usou ali de forma alegórica para representar uma analogia entre a lei e a graça. E você pegar aquilo ali
e dizer que aquilo ali é um método alegórico. Na verdade, Paulo, ele interpretou uma alegoria já existente. É isso que Schaeffer aqui quer dizer. Então é um perigo entre você fazer aqui, como ele diz aqui, ó. Há toda a diferença do mundo, ó, entre interpretar uma alegoria das Escrituras, que foi o que Paulo fez. Ele interpretou uma alegoria das Escrituras, ó, de um lado, ó, e alegorizar uma passagem que é literal de outro. Ok? Então, meus amados, fica aí essa lição pra gente, ok? A próxima semana aqui nós vamos entrar no método literal histórico gramatical, ok? Então, para a gente resumir esse assunto aqui de hoje, a gente concluir, né, nós chegamos aqui conclusões, né? Que esse método, ele é um método que não teve origem na igreja primitiva, né? Aí é uma questão um pouco de história. Ele teve suas origens lá na escola de Alexandria, com base em filosofia grega, né, e romana, e por aí vai, né, e por influência externas no caso. E aí surgiu o cara chamado Filo, historiador, e aí foi surgindo, foram seus antecessores como Clemente de Alexandria, como Orígenes, até chegar em Agostinho, um grande teólogo, vamos por assim dizer, do finalzinho dos pais da igreja, ali do século IV, ok? E teve ali o seu momento ali, muito embasado na escolástica, onde o sobrenatural ali é deixado de lado, esquece a fé e entra com a razão, e tudo isso aí tira o sobrenatural das escrituras, né? Onde ganha peso também a teologia liberal, né? Por exemplo, aí teve um cara que contribuiu muito para a questão da teologia liberal, né? Como Rodolfo Bultmann, não acho que o nome do cara é Rodolfo Bultmann, mas isso aí mesmo, que ele foi o cara que criou a teoria da desmitologização das escrituras, né? Tirar o que é mito, deixar o que é verdade. Então, muita coisa que a gente tem aí a aprender ainda muito com a questão da história da igreja, ok? Então a gente conclui o seguinte, que esse método ele é perigoso, como a gente viu lá na primeira aula anterior, porque primeiro ele não interpreta, segundo, quando interpreta, a sua base não é as escrituras, e sim a mente do escritor, terceiro, as suas conclusões, elas não têm como você ter um respaldo conclusivo com ela sempre vai ficar em aberta. Quarto, a gente viu aqui que os alegoristas eles têm por base, porque o Novo Testamento faz uso de alegorias, tipos, símbolos e parábolas, mas aí o uso não significa sancionar o uso contínuo e universal de um método, ok? Porque os próprios, você não vê Tiago fazendo alusão de alegoria, utilizando, você não vê o próprio Lucas, né, em seus escritos, apesar de ele ter feito escritos parábolas, mas foram relatos que ele pesquisou sobre ali a biografia e a vida de Jesus. Você não vê, por exemplo, Judas fazendo uso de alegorias. O que faz mais uso de tipos e explica claramente esse método aí, não o método alegórico, mas o uso que o Antigo Testamento faz de tipos e representação do segundo tipo, na realidade, na carta aos Hebreus, ali ele diz que eram apenas sombras, e explica claramente essa situação na carta aos Hebreus, ok, meus irmãos? Então, eu quero parar por aqui, eu acho que já vai com 1 hora de vídeo, e não vai ficar um vídeo cansativo, e talvez ele pode até que levante até mais dúvidas. Então, você que ficou com dúvida em algum momento, em alguma fala, você pode fazer no seu comentário, ok? Lembrando que se seu comentário for um comentário crítico, apenas para denegrir e pejorativo, eu vou apenas fazer como seu comentário como irrelevante, ok? Se você puder contribuir com ajuda, aí sim, é outra coisa benéfica, mas você vir para denegrir. Então faça, o que eu digo é isso, faça um vídeo melhor, e aí eu também vou fazer minhas críticas em cima daquilo que você está dizendo, ok? Não como sentido de afronta, porque isso não é a essência do cristianismo. A mensagem do cristianismo é a mensagem de arrependimento, de nova criatura, de nova vida, ok? Então, que você que está assistindo, você que acompanha no meu canal, eu só tenho a agradecer a você, que você possa compartilhar esse vídeo aí, que você possa dar o like, né, que isso vai contribuir, ok? Para que a gente possa aqui ser encorajado a dar continuidade a esse projeto que eu tenho para mim, que é um projeto a qual Deus ele tem me abençoado, ele tem abençoado outras pessoas que participam e que assistem esse vídeo. E que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém? Valeu, gente!